Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Palavras Inteiras. E hoje a gente vai discutir aí um pouquinho sobre liberdade de expressão, por que que ela existe, quais são os fundamentos, por que que a gente limita e como que a gente costuma limitar aqui no Brasil. São todas um pouco reflexões que eu tenho tido, e eu já gravei esse vídeo algumas vezes, estava meio com tom professoral, sendo que eu nem professora sou, então eu estou ainda adaptando. Acho que ao longo dos próximos vídeos eu vou fazendo algumas mudanças e tentando deixar um pouco mais dinâmico. Então, peço que vocês segurem firme aí, que a gente vai fazer umas melhoras no canal e não quero deixar vocês sem muito conteúdo. Então, a minha ideia é fazer com cada vez mais frequência os vídeos, gravar opiniões e fazer de uma forma mais dinâmica. Mas ainda tô pegando o jeito da coisa, é muito diferente do modelo que eu fazia, então eu solicito aí um pouquinho de paciência, e já agradeço a todos que ficaram. Eu estou realmente muito feliz aqui de começar esse novo projeto. Então, sobre a liberdade de expressão. Eu sempre tive essa opinião de que liberdade de expressão é só uma forma de você externar o que você sente e quais são as suas opiniões. Seria exatamente o que eu faço aqui no canal, dou um pitaco aí do que eu penso. E aí eu sempre achei que fosse nós, como seres humanos, temos o nosso direito de nos expressar, né? É uma faceta da nossa dignidade humana. Mas existem outros fundamentos. Além desse, naturalmente esse é um dos fundamentos, o outro é pelo avanço da sociedade. É a ideia de que a liberdade de expressão ela é uma forma da gente discutir, trazer novas ideias para o âmbito político e social e avançar como sociedade. E aí precisamos de ideias tanto ruins quanto ideias boas, porque daí a gente vai e avança, né? As ideias ruins vão ficando para trás, então uma espécie aí de darwinismo das ideias, então as ruins elas vão sendo engolidas e atropeladas e as boas elas vão avançar. É claro que nem sempre só ideias boas avançam, né? A gente vê isso na nossa história, tivemos episódios muito tristes e realmente grandes tragédias porque ideias ruins avançaram, mas por outro lado tivemos grandes conquistas pela difusão de boas ideias. Então, faz parte do discurso. A partir do momento que a gente não permite boas ideias ou ideias novas de adentrarem, de permearem o nosso discurso político, a gente ou fica fadado e parado no tempo, né? Ou senão a gente fica fadado a uma radicalização, porque a partir do momento que o discurso é feito só dentro de uma bolha, ele tende a se radicalizar cada vez mais e a gente chega numa situação pouco favorável. Então, a permeação de novas ideias é essencial. Mas por que que a gente limita algumas ideias? E aí eu sempre tive aquela visão que é que a gente tem que limitar, aliás, o Estado tem que limitar novas ideias que sejam extremamente prejudiciais ao indivíduo. Então, a nossa legislação ela é muito baseada nisso. A gente tem crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, que são ataques a indivíduos. A gente tem o crime de você incitar uma pessoa a tirar a própria vida, também um ataque à vida da pessoa. E temos também o crime de ameaça. Então, você deixar uma pessoa sem paz na vida pelas palavras que foram proferidas. Então, isso também não é considerado lícito. Por outro lado, a gente tem uma lei que é a Lei de Segurança Nacional. Essa é um pouquinho diferente. Ela foi feita no final da ditadura e ela visa proteger o regime. E não o regime ditatorial, mas o regime em que o país se enquadra, né? Então, no caso, o nosso regime democrático. E a ideia é que você não poderia. Daí tem várias coisas, então você tem desde a questão de difamar presidente da República, presidente do Supremo, esse tipo de coisa,
Mas também tem crimes claramente contra a ameaça, entre aspas, comunistas. Então, seria você ter e pregar a revolução do povo, de uma camada social contra outra. É, você tem a questão de pegar armas e mudar o regime em vigência. Então, você tem algumas condutas que são consideradas criminosas que têm um aspecto muito mais de repressão a certas ideias do que propriamente de proteção ao indivíduo. Porque você. É claro que você tem condutas lá que são condutas que causam prejuízo efetivo, mas você também tem condutas que são proibitivas de certas ideias. Mas existe também, então, no Brasil a gente protege muito mais o indivíduo, né? E a gente tem essa lei que, inclusive, está sendo questionada sobre o regime e a proteção aí do nosso regime, entre outras coisas, que é essa Lei de Segurança Nacional. Mas existe um outro fundamento de você proibir alguns tipos de discurso. E a ideia de que o discurso de ódio não só ele prejudica o indivíduo, mas ele também prejudica o diálogo na sociedade. Então, o discurso de ódio, ele impede que as pessoas tenham discussões para avançar a sociedade. Por quê? Ou eles humilham e colocam buscam silenciar uma parcela da população que é oprimida por esse discurso de ódio. Então, essa parcela fica sem um lugar para poder expressar as suas opiniões, ela é considerada inferior para expressar as suas ideias, então, portanto, suas ideias não são introduzidas no discurso. O outro efeito do discurso de ódio é que ele limita a discussão porque ele cria ódio. Então, a partir do momento que cria-se um ódio de um grupo contra o outro, não haverá diálogo, só haverá palavras mal intencionadas e que não vão auxiliar na mudança aí de ideias, a introdução de novas ideias. Então, o discurso de ódio, embora ele seja uma expressão aí de ideias, é uma expressão de ideias que visa silenciar outras ideias. Mas quando a gente discute liberdade de expressão, normalmente se discute o Estado limitando a população. Então, sempre se criou, principalmente lá atrás, no início dos governos, na Revolução Francesa, as liberdades individuais, sempre criou-se essa ideia aí de você limitar o Estado. Isso vai e volta, né? Mas a ideia é que você dar limites ao Estado para ele não interferir nos seus limites individuais, dos seus direitos individuais, perdão. Então, eu digo para o Estado que eu tenho minha liberdade de expressão e ele não pode intervir. Mas em algumas situações, a gente acaba deixando o Estado intervir. Na minha opinião, existe uma outra forma de limitação de liberdade de expressão, especialmente na época da internet, que é uma limitação social. Então, hoje, muito mais do que o Estado vir investigar, pela minha opinião, eu tenho um grande temor de toda a sociedade me cancelar. E esse temor não é só meu, esse é um temor muito grande na sociedade de várias pessoas. Então, eu acredito que esse poder social de silenciamento é uma coisa muito séria e que a gente tem que realmente repensar. Por quê? O silenciamento ele é feito de uma forma que, embora esteja dentro da lei, então você socialmente repreender uma pessoa não é contra a lei. E eu acredito que o Estado não deva intervir mesmo, senão a gente fica no Estado super paternalista que vai decidir se você pode ou não falar mal da opinião de outra pessoa. É um negócio assim que não tem cabimento, né? Não precisamos de mais intervenção estatal. Mas nós precisamos de mais pessoas que reflitam e pensem criticamente se a gente tem que continuar com essa cultura de limitação de liberdade de expressão. E agora vamos falar por que a gente tem essa cultura, né? Eu vejo que eu sou muito crítica da questão do cancelamento.
tudo se cancela, todo mundo é cancelado. Isso vem, embora muita gente critique, diga que é o governo federal que é contra a liberdade de expressão, eu acredito que venha dos dois lados, e vem muito mais forte, então, de quem não está no poder. Então, eu estou falando mais dos movimentos sociais. Eu acredito que eles sejam os maiores opositores à liberdade de expressão. E daí eu queria discutir com vocês como que é feita essa limitação. Então, se eu estou dizendo agora que eles limitam, eu preciso provar para vocês por que que eles limitam, não é mesmo? E como que eles fazem isso. Então, comecemos. Então, na minha opinião, esses movimentos, eles limitam a liberdade de expressão de 3 diferentes formas. A primeira é a humilhação e exclusão, a segunda por meio da culpabilização e a terceira por meio do descrédito. Então, como é que é a primeira? A humilhação e a exclusão da sociedade, ela é praticada contra pessoas que não estão inseridas no movimento social. Então, a gente está falando de gente que tem uma opinião muito diversa, muito conflitante com esses movimentos, e, portanto, essas pessoas não têm o direito de falar. Então, estamos falando de Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, qualquer pessoa aleatória do povo que não está engajada no movimento são os alvos aí desse tipo de ação. Então, o que envolve essa ação? A primeira é a humilhação. Então, é você xingar a pessoa. Vai falar contra qualquer pessoa de esquerda e, enfim, discordar das ideias. Ou pior, revelar que você não votou no Haddad para presidente. Sim, não votei nele. Só revelar esse ponto. O que você vai receber de contra-argumento, né? Que você é um fascista, que você é um bolsominion, negacionista, anti-ciência, terraplanista, machista, misógino, transfóbico, sei lá. Você vai receber diversos xingamentos que fazem generalizações sobre a sua pessoa, que normalmente não são verdades, mas vai receber esse tipo de palavras direcionadas à sua pessoa. Não são contra-argumentos, questionamentos, não fomentam o debate. Eles visam tão e somente te descreditar como uma pessoa, te humilhar perante os outros. Então, é uma situação muito desagradável. E a outra forma de fazer isso, se, por exemplo, você não é afetado pelos xingamentos porque você já está acostumado ou você simplesmente ignora. O que vai acontecer? Os movimentos, eles vão buscar te excluir da sociedade por meio de retirar a plataforma. Então, vai brigar com o Facebook, com o Google, com o YouTube, com o Twitter, falando que você é uma pessoa horrível e que não merece ficar na plataforma. Caso, por exemplo, que eu vou citar um caso concreto, Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino, ele é um comentarista, profissão dele. Ele escreve para vários jornais. Agora eu não sei como é que tá a situação dele, mas eu sei que ele tá na Jovem Pan. Mas era comentarista da Jovem Pan, do Correio do Povo, e dá opiniões aí muito, muito, muito contrárias à esquerda. Aqui, na minha opinião pessoal, eu discordo dele em praticamente tudo. Quando eu concordo, eu até fico um pouco preocupada. Mas aí ele tem o público dele. Em certo momento, numa live absolutamente desvinculada aos empregos dele, ele fez um comentário sobre o caso da Mariana Ferrer, e ele fez uma analogia, que se fosse a filha dele, que dissesse que tinha aí sofrido um crime aí de cunho sexual, que ele ia falar, não, peraí, me conta bem essa história. Eu estava com um monte de homem, não sei o quê. E era um discurso, assim, bem misógino e bem de culpabilização da vítima. Lamentável, na minha opinião, aí,
mas eu acredito que ele tenha o direito dele de expressar. Não é um comentário criminoso, só é um comentário, vamos dizer, muito lamentável. É lamentável, na minha opinião, que alguém pense assim. Ponto. Pois bem, o que aconteceu em decorrência disso? Repercutiu muito mal, naturalmente, não só pelo conteúdo do comentário e pela plataforma, mas porque ele já era uma pessoa que é odiada pelos movimentos sociais. Então, o Sleeping Giants, um dos grandes admiradores da liberdade de expressão, só que não, resolveu que o Correio do Povo precisava mandar o Rodrigo Constantino embora. Então, em vez de, enfim, eu não sei nem por que eles têm que dar pitaco em quem vai contratar o Rodrigo Constantino. Na minha opinião, cabe ao jornal e à rádio decidirem que tipo de opinião eles querem lá, mas foi feita a pressão. Como que foi feita essa pressão? Eles foram atrás dos patrocinadores do Correio do Povo, com o intuito do Correio do Povo perder dinheiro, perder os patrocinadores, perder fonte de renda e ser obrigado a mandar o Rodrigo Constantino embora. Então foi uma forma de tirar a plataforma do Rodrigo Constantino, sendo que o jornal em nada tem a ver com o comentário infeliz que ele fez. A única relação é que o jornal contrata ele para ele escrever, para ele fazer a coluna. Mas fora isso, não tem relação. A live não teve nada a ver com o jornal. E por que você vai envolver os patrocinadores do jornal? Justamente porque você quer tirar a plataforma, você quer calar. Você não quer que ele tenha a liberdade de opinião dele, que ele dê os comentários dele. Não tem nada a ver com o comentário misógino em si. Tem a ver tão e somente com a opinião. Então, vamos tirar a plataforma deles. E o Sleeping Giants faz isso direto, né? Eles, aliás, o que eles fazem é exatamente isso. Você vai atrás dos patrocinadores. Olavo de Carvalho, ele... Aí eu digo que eu nunca ouvi um vídeo dele porque eu nunca tive tanto interesse. Mas ele é uma pessoa que todo mundo sabe que é de direita aí e a família Bolsonaro aprende com ele e tal. Tem muita gente do governo que foi aprendiz dele. E ele perdeu muita renda, principalmente por causa de desmonetização. Então, Sleeping Giants e outras pessoas assistiam os vídeos, viam quais eram as empresas que acabavam patrocinando por meio de Google Ads, porque as empresas nem sempre sabem que elas estão patrocinando o site. Normalmente você só escolhe um público específico e aí o Google Ads vai vincular os vídeos, as propagandas nos vídeos e nos blogs que atendam esse público. Então, a empresa nem sabe que ela está, entre aspas, patrocinando o conteúdo do canal. Então, eles vão lá e dizem que você tem que parar de ter fazer esse tipo de propaganda e ele perde todo o financiamento dele. Bom, então essa é a parte de exclusão e de humilhação. São para pessoas que estão fora dos movimentos sociais. E para quem está dentro? Para quem está dentro dos movimentos sociais, existe a culpabilização. Então, qual que é a ideia? As pessoas que estão mais propensas a serem intimidadas pelo movimento ou que são mais propensas a refletir sobre o que está sendo dito e o que está sendo imposto do ponto de vista moral e de discurso, para essas pessoas existe a culpabilização. Qual que é o princípio disso? Você tem que se sentir culpado pela própria existência e se sentir culpado pelos pensamentos contra o movimento que você tem. Então, esses movimentos sociais, eles adotam interesses de todas as minorias. E aí tudo é considerado minoria. Então, a gente está falando tanto de raça, de gênero, de orientação sexual, de origem, enfim. Para tudo de deficiência física, para tudo você vai encontrar algum tipo de minoria.
E, aliás, existe uma tendência das pessoas quererem se enquadrar em algum tipo de minoria, porque naturalmente todos nós somos um pouco diferentes em diferentes aspectos, né? Então, eles adoram enquadrar as pessoas nas minorias porque as pessoas vão se sentir acolhidas pelo movimento. Então, na minha opinião, essa é uma forma aí de você, inclusive, captar pessoas para esse movimento. E aí, se você tem alguma tendência com esse movimento, quando você tem uma opinião contrária ao movimento, eles vão tentar te colocar uma culpa, né? É uma culpa porque você tem privilégios, porque você é uma pessoa que não encara os desafios das minorias, portanto, você não tem um lugar de fala para ter aquela opinião. E aqui é bom especificar que lugar de fala não é isso, tá? Lugar de fala tem muito a ver sobre você considerar as opiniões diversas do que você calar uma pessoa porque ela não tem uma determinada característica. Mas esse conceito tem sido deformado por muitas pessoas, né? Então, em todo qualquer momento, se coloca aí o lugar de fala como uma forma de você calar as pessoas. Então, você cala a pessoa culpando ela. Ela se sente a todo momento que ela deve alguma coisa ao restante da sociedade pelos privilégios que ela tem. E então ela não pode ter essa opinião. É o tipo de comentário, você é um homem cis branco, você não. É óbvio que você tem essa opinião, né? Então a pessoa se sente meio culpada, né? Pô, eu tenho. Realmente, eu sou um homem cis branco, então essa minha opinião, ela é uma opinião opressora. Então eu não tenho o direito de ter uma opinião porque eu estarei sendo uma pessoa opressora justamente pelas minhas características inerentes e pelo meu histórico aí de como eu nasci ou meu histórico de vida. Então, existe essa questão de colocar culpa, imprimir culpa nas pessoas. E, aliás, é uma forma maravilhosa de controle. Porque você quer controlar alguém, você controla a pessoa pela culpa. Crianças são maravilhosas em controlar os pais com culpa, né? A criança faz essa carinha de dó e os pais fazem o que a criança quer, né? Que, não, aliás, não é uma forma boa de educar, fica aí a dica. Mas existe, né? É natural do ser humano colocar a culpa nos outros para as pessoas fazerem o que elas querem. E a terceira e última parte é a de você descreditar a pessoa ou desumanizar. E aí são para as pessoas cujos interesses são protegidos pelos movimentos sociais, mas que essas pessoas elas discordam dos próprios movimentos. E aqui eu vou citar um exemplo um pouco mais radical, Fernando Holliday. Ele é um vereador negro homossexual de São Paulo que tem opiniões e prega e promove aí discursos muito conservadores e contra os interesses do movimento negro. Então ele tem muito contra cotas, por exemplo. E aí ele é chamado com certa frequência de capitão do mato, né? A ideia é que ele, e aliás isso é um termo racista, né? Você está descreditando ele, acreditando que ele, por ser negro, não pode ter a sua opinião. Mas o que está por trás disso? É a ideia de que ele, como pessoa negra, ele tem duas opções se ele é racista. Ou ele é uma pessoa que foi tomado pelo discurso, porque ele nasceu num país racista, então, portanto, ele incorporou esse viés racista, ou ele tem essas opiniões porque ele está servindo aí de muleta ou de token para os brancos e servindo aos interesses próprios. Então ele é um traidor. Existe um descrédito nele, seja pela ignorância, seja por ele ser um traidor do movimento. Então, isso é uma forma que não necessariamente vai calar ele, mas vai calar qualquer pessoa que concorde com ele e vai impedir que pessoas do próprio movimento deem adesão aí ao discurso dele, né? Porque ele não é uma pessoa que merece descrédito, ele é uma pessoa que ou é ignorante ou é um traíra.
Agora vou dar um exemplo para vocês de algo muito mais próximo, que é o feminismo. Eu, como vocês devem ter percebido por essa voz, sou uma mulher. Portanto, os meus interesses são defendidos pelo movimento feminista. E aí eu tenho umas divergências muito grandes com o movimento, especialmente com relação a como se tratam homens e como se trata a masculinidade. Então, particularmente, eu não gosto da forma que ficam falando que todos os homens estão de mimimi, atuam e falam de uma forma muito misândrica e, na minha opinião, isso só vem a prejudicar o discurso. Só que, quando eu tenho e apresento críticas ao movimento feminista, a resposta que eu recebo é de que eu estou tendo uma opinião machista, né? Isso eu já ouvi, inclusive, de homens. Sensacional. Por isso que eu não costumo dar a minha opinião, porque eu não estou disposta a ficar ouvindo gente reclamar de mim. Pois bem, então supondo aí que essa minha opinião seja uma opinião machista. Tem um artigo do blog Não Me Calo, em que eles falam justamente se uma mulher pode ser machista ou não. E eu vou deixar o blog aí embaixo, porque eu acho super interessante. O que fala? Existe uma parte do movimento que acredita que a mulher pode ser machista. Então, eu, com essa minha opinião, posso sim estar sendo machista. E existe a outra que acredita que eu não posso estar sendo machista. Comecemos pela que não posso. Qual seria o motivo? Eu, como mulher, nasci aí nesse mundo machista, então, portanto, não é que eu sou machista, eu reproduzo o discurso machista porque eu nasci aí dentro. Então, seria aí um fruto de ignorância. Eu não fui iluminada pelas palavras feministas, portanto, eu estou reproduzindo o que o meu opressor diz. Só que essa é uma visão muito paternalista, porque pressupõe que as mulheres só reagem ao seu ambiente e são incapazes de pensarem por si próprias. Então, com essa crítica, existe um movimento que acredita que mulheres sim podem ser machistas. E qual que é o fundamento disso? Que sim, as mulheres podem ser machistas porque elas podem estar servindo aí o interesse dos homens. Então, elas têm algum benefício próprio, porque o cara vai falar, você não é que nem aquelas feministas, e vai defender pautas que são de interesses dos homens. Então, elas estão agindo de forma machista para interesse próprio. O curioso é que nenhum dos dois pontos de vista acredita que, por exemplo, a mulher pode ter uma opinião divergente do movimento feminista, que o movimento feminista rotule como machista, mas que é um fruto aí das ideias e das reflexões dela. E qual que é o motivo disso? É porque o próprio movimento, ele não aceita ideias divergentes. Então, quando uma mulher tem uma ideia divergente, uma ideia que conflita, necessariamente ou ela é uma ignorante ou ela é uma traíra. Então, existe esse pequeno, né? Essa pequena falha aí, né? Essa pequena falta de disposição para a autocrítica. E essa é uma das formas de você calar as pessoas. Porque eu, como mulher, posso ter uma opinião divergente, mas o movimento vai falar, olha, apesar dela ser uma mulher, ela não tem essa opinião porque ela tem uma opinião própria. É porque ou ela está fazendo isso em interesse exclusivamente individual dela, porque ela vai ter benefícios, né? Os homens vão gostar dela, ou ela vai receber financiamento do governo porque ela está propagando as ideias do governo, ou porque ela é uma baita de uma ignorante que não consegue pensar por si própria. Então, não se dá crédito, né? Não se acredita que a pessoa com opinião divergente é um ser humano pensante. Porque o único ser humano pensante é quem está dentro do seu movimento. E aí, se a gente for parar para pensar nessas formas que o movimento, esses movimentos sociais usam para calar os outros, a gente vai ver que elas são muito... Os efeitos delas são muito similares aos efeitos de um discurso de ódio. Por quê?
Os movimentos sociais, primeiro, rotulam tudo como discurso de ódio, né? A gente vê que existe uma expansão desse conceito de discurso, cada vez mais tem se radicalizando. Então, tudo para eles é discurso de ódio, portanto, tudo é inaceitável. E quais são os efeitos que eu falei lá atrás do discurso de ódio? Criar mais ódio, então criar um embate entre as pessoas ou humilhar e calá-las. O que esses movimentos fazem hoje para limitar a liberdade de expressão? Cria-se ódio, então a gente está falando de xingamentos, a gente está falando de você deixar uma pessoa descreditada, então o efeito dela, ela se colocar em direta oposição, então ela vai ser muito mais agressiva nas suas falas, porque ela está se sentindo pessoalmente atacada pelas suas ideias, então você cria ódio. Ou você tem também a parte de criar humilhação, então você culpar a pessoa pela própria existência, então não permitir que ela tenha as ideias porque ela está se sentindo humilhada, ela está se sentindo culpada, ou humilhação pública mesmo. Vai um monte de gente num baita linchamento virtual, ela se sente muito ocupada, muito atacada, muito acuada, e ela deixa de trazer novas ideias para o debate. Então, esses movimentos sociais que dizem que eles querem combater o discurso de ódio, na verdade, a forma em que eles atuam é a forma em que se atua o próprio discurso de ódio, calando e humilhando. E o efeito disso é que a gente está vendo hoje em dia que esses movimentos têm se radicalizado muito. Porque quando eles não permitem que novas ideias permeiem o discurso e haja o debate, eles vão só retroalimentando o discurso, fazendo uma autofagia, chegando no ponto em que o discurso fica cada vez mais radical. Então, quando a gente está falando de qualquer coisa, de gênero, de feminismo, de raça, a gente vê que cada vez mais eles querem ficar limitando as coisas. Então, ficam mudando palavras. Toda hora, uma palavra que antes era aceita, deixa de ser aceita, ela deixa de ser politicamente correta. A gente vê uma mudança muito rápida de vocabulário. E por que é isso? O interesse não é cada vez mais servir as minorias, é se opor a quem está fora dessa bolha que se retroalimenta. Então, você sempre vai encontrar algum tipo de opressão vindo de fora, algum tipo de discurso problemático. A ideia é ficar apontando todas as falhas, né? E daí calando essas pessoas por meio de todas as formas aí, das 3 formas que eu apontei para vocês. Então, a ideia é essa. E como é que você faz isso? Criando novos parâmetros de politicamente correto, novas palavras, novas formas de agir. Então, existe uma imposição ao novo padrão e quem não se adequa a esse novo padrão vai receber alguma forma de repreensão, dependendo de como essa pessoa age. E quais são os efeitos disso, né? Como eu disse, a falta de diálogo e a limitação da liberdade de expressão de quem não quer se opor aí muito ao movimento. Então, você tem pessoas que realmente expressam as suas opiniões, aí são as pessoas de mais extrema direita, porque essas pessoas não têm muito a perder, né? Elas têm as opiniões delas e faz parte da opinião delas se opor radicalmente contra os movimentos. Mas quem é mais morno, vamos dizer, quem está mais ao centro, se sente um pouco acuado, porque vai ser colocado na mesma caixa da extrema-direita. Então, você consegue, inclusive, limitar o debate de centro. E o efeito disso também é a marginalização. A partir do momento, especialmente na esfera online, quando você começa a limitar muito o discurso, você coloca os discursos que foram limitados na marginalidade. Então, eu vou colocar um exemplo claro aqui, que tem a ver com o movimento social, mas, por exemplo, o movimento de pessoas anti-vacinas. Essas pessoas, elas são marginalizadas. Então, elas ficam em blogs
em grupos de Facebook completamente alheios à sociedade. Por quê? Porque se elas expressarem essas opiniões delas, elas vão ser xingadas e elas vão se sentir humilhadas, vão perder vínculos familiares, vai dar problema, porque elas deixam aí de vacinar os seus filhos, e essa é uma questão que exalta muito as pessoas. Então, elas ficam à margem. O que acontece? Esses grupos vão criando cada vez mais pessoas, porque as pessoas que ficam marginalizadas vão se juntando e elas vão dando só a opinião delas dentro do grupo. Aí vira aquela bolha. Aí dentro daquela bolha circula o que quiser, circulam todas as fake news possíveis do mundo, porque não tem ninguém lá para se contrapor. E vira uma nova bolha, né? Só que é uma bolha de pessoas acuadas. Não é uma bolha de pessoas que estão aí caçando ou estão se opondo a outras pessoas. Na verdade, é uma bolha que só vai se radicalizar cada vez mais, que vai continuar fazendo o que faz, mas à margem da sociedade, sem o controle. Não é raro você ver gente desses grupos que promovam aí que não conte aos pais, né? Ao parceiro, ao pai da criança, que a criança não foi vacinada, né? Que você minta para médicos. Então, você tem uma situação muito grave, na minha opinião, quando você começa a marginalizar. E há ideias que talvez mereçam ser marginalizadas. Então, na minha opinião, ideias que promovam o fim de uma raça, ideias que são violentas, são ideias que você pode marginalizar, que inclusive são criminalizadas. Então, é aquela ideia de que se eu vou promover que uma raça é superior à outra, isso não é aceito na nossa sociedade, portanto, essa pessoa fica à margem da sociedade, ela fica criminalizada. Isso daí acontece com qualquer crime. Quando você estabelece que alguma coisa é criminosa, você marginaliza isso. Só que a partir do momento que tudo é discurso de ódio e tudo merece marginalização, que é o que a gente vê muito na internet, especialmente em movimentos sociais, todo mundo que fica à margem, né? Porque todas as pessoas começam a ficar à margem disso, né? Essas pessoas começam a se radicalizar nas próprias bolhas e elas vão cada vez mais se opondo ao movimento. E daí a gente cria exatamente o que a gente tem hoje, que é uma parcela significativa da população que se opõe ao movimento social. E daí elege um presidente de extrema direita. Por quê? Porque esse presidente, ele se opõe exatamente a todos os ideais da bolha. Essas pessoas que votaram nele não necessariamente se identificam com tudo que ele prega, pelo contrário, muita gente está na esperança que venha aí uma terceira via, ou inclusive estão dispostos a votar no candidato da bolha, porque viram que foi uma péssima ideia votar nesse oposto, extremo oposto. Mas é assim que acontecem as radicalizações de qualquer forma. Você tem um movimento muito forte, exclui os outros se rebelam aí de uma forma um pouco mais silenciosa, porque não tem discussão, e resolvem tudo na urna. O problema de você resolver tudo na urna é justamente que você acaba tendo extremos debatendo, né? E um vai ganhar. Em vez de você ter um discurso e, como sociedade, ir mudando e discutindo e repensando, você tem embates muito fortes entre dois extremos e ninguém muda de opinião. Na verdade, pelo contrário, as pessoas se radicalizam cada vez mais em suas bolhas. E aí, quem é mais virado ao centro acaba tendo que escolher entre um e outro. E é o que a gente acabou tendo em 2018. Isso daí é mais um pitaco meu de minha visão aí do que aconteceu. Mas o que eu acho importante? Tendo em vista tudo o que eu disse aqui sobre discurso de ódio, sobre limitação da liberdade de expressão, eu acredito que nós, como sociedade, precisamos repensar se a gente aceita a limitação do discurso do outro da forma que tem sido feita. E eu não estou falando da gente forçar o nosso legislativo ou o nosso executivo a intervir nessa parte do discurso social. Por quê?
Porque eu não acho que cabe ao Estado definir formas sociais de controle de discurso. Então, eu não consigo ver o Estado falando: olha, você não pode imprimir culpa em alguém, você não pode pressionar uma empresa para deixar de patrocinar um jornal de grande circulação. Você não pode descreditar uma pessoa porque ela vai contra o seu movimento. Não cabe ao Estado entrar nisso. O Estado tem que ficar longe, né? Senão, se a gente convida o Estado para dentro dessa discussão, a gente tem um problema sério, porque daí o Estado vai defender os seus próprios interesses e vai limitar ainda mais o discurso. Então, na minha opinião, Estado está fora disso. Na minha opinião, a gente, como sociedade, a partir do ponto que a gente enxerga que existe um movimento que prega o fim da liberdade de expressão por meio de técnicas que são muito similares aos efeitos aí do discurso de ódio, né? Então, humilhação e ódio mesmo, né? Criar embates, né? Se nós, como sociedade, vamos aceitar. Então, na minha opinião, a gente tem que realmente repensar como que a gente lida com a cultura de cancelamento, como que a gente lida com o linchamento virtual. Se a gente, nos próprios círculos, se nós, nos nossos próprios círculos, não conseguimos começar a plantar uma semente de diálogo. Então, em vez da gente ficar em silêncio ou da gente atacar uma outra pessoa com ignorância, realmente mostrar como isso é prejudicial e buscar o diálogo, desconstruir esse discurso de lacração e desconstruir também o discurso oposto de ódio. Então, aquelas pessoas que ficam só xingando os progressistas, é lacração, é progressismo. Não, vamos debater, né? Trazer o diálogo, trazer ideias diferentes. Se opor a linchamentos, se opor a pessoas que só humilham os outros. E na nossa presença virtual, realmente refletir os motivos pelos quais a gente acredita na liberdade de expressão. A gente acredita só como um direito individual ou a gente acredita também como uma ferramenta de evolução da sociedade? E se a gente acredita como ferramenta de revolução da sociedade, será que não cabe a nós defender essa ferramenta com unhas e dentes? E esse foi justamente um dos motivos pelos quais eu criei o canal. Eu sei que vocês, e aqui eu estou falando do perfil do que o YouTube me passa, são pessoas mais maduras. São pessoas na sua maior parte, com mais de 30 anos. Então, é uma fase da vida que você já realmente para pensar para onde está indo a sociedade. O que a gente quer para os nossos descendentes? O que nós queremos para a sociedade em si? A gente já está no momento de reflexão, muito mais do que um momento de crescimento, como você está na fase dos 20 anos. Então, eu realmente queria aproveitar a plataforma que eu tinha, né, com a linguagem corporal, para trazer assuntos de linguagem verbal, de comunicação e de liberdade de expressão, entre outras coisas. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou trabalhando aí, mas vai demorar um pouquinho em algumas melhorias, então, para deixar um pouquinho mais animado, para ter um pouco mais de imagens além de Santa Ágata aí, mas vai ser daqui um belo tempo. Estou trabalhando, vamos ver se a gente consegue dar uma engrenada e fazer coisas cada vez mais dinâmicas no canal. E isso sendo dito, esse foi mais um episódio de Palavras Inteiras. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Comente aí embaixo o que você acha, tem alguma opinião, diverge, algum xingamento. Eu já tive vários no Palavras Inteiras. Não tenho saudades. Mas brincadeira. Mas escreva aí embaixo o que você achou do vídeo, quais são suas opiniões. Se inscreva no canal para acompanhar mais opiniões sobre liberdade de expressão e política.
e vejo vocês na próxima.